Aí dos temas sociais. Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbato, estamos juntos aí conversando sobre temas atualidades. Você observou aí que nos últimos módulos vimos conversando sobre temas sociais, especificamente a questão ambiental. É um tema amplo, muito presente em provas. As organizadoras gostam desse assunto. Ora falam de eventos, ora falam de problemas ambientais, ora falam de conceitos, sempre presentes em prova. Então, à medida que você tem espaço, ele é um tema muito utilizado em prova. Então, chamo sua atenção para esses assuntos. Quanto aos tópicos relacionados à questão ambiental, você vai lembrar que, no nosso caso especificamente, o primeiro semestre foi de grandes eventos relacionados à questão ambiental. Quando eu digo grandes eventos, ora tragédias, ora questões que foram lembradas aí, né, pela imprensa nos seus diferentes aspectos. Por exemplo, você acompanhou aí de abril, na verdade até atravessou o semestre, né? De abril a julho, nós tivemos aquele episódio do vazamento de petróleo no Golfo do México, e o tema foi, olha, extremamente abordado, explorado. Foram 3 meses de notícias, porque a tragédia se mantinha, né? Enquanto as autoridades não conseguiram contornar o problema do vazamento no Golfo do México, o assunto ficou nos noticiários, gerando um monte de questões e abordagens sobre esse tema. Então fica para você aí uma referência. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto e outros tópicos também ligados à questão ambiental. Bom, vamos começar então o nosso enfoque, dando uma atenção maior a esse tema. Então, a nossa perspectiva aí dos temas sociais, ainda na questão ambiental, se você observar, ela está presente aqui para nós, então o tema meio ambiente, para você como referência. Legal. Qual é o nosso assunto? Está aqui, ó, vazamento de petróleo no Golfo do México. Então, a ideia é dar atenção a um tema do primeiro semestre, onde o assunto ganhou destaque. Então, primeira coisa, o que aconteceu? Você está no Golfo do México, né? Uma plataforma da British Petroleum, ocorreu uma explosão nessa plataforma, vitimando aí funcionários da empresa, e aí se tornou um imenso problema, porque ocorreu um dos maiores derramamentos de petróleo da história americana e mundial. Esse é o ponto de partida. O volume perdido no oceano em termos de milhões de litros de petróleo, e foram aí jogados ao mar por causa do acidente. Então essa é a primeira ideia. Você tem aí o vazamento como uma referência, certo? Outro ponto interessante, já localizamos Golfo do México, plataforma da British Petroleum, então a questão espacial. O detalhe é o acidente em si, algum tipo de pergunta ou característica sobre esse tema. Então observe. Dentro desse olhar, o que surge para nós, primeiro, o lugar. Foi no Golfo do México? Onde? Então já temos uma referência. O litoral, a costa do estado americano da Louisiana. Certo. Plataforma, Deepwater Horizon da British Petroleum. E por que o acidente ocorreu? Porque o sistema de vedação da área não funcionou e, consequentemente, o poço ficou aberto. Quando a plataforma afundou, o petróleo ficou jorrando livremente. Então, o sistema de segurança não funcionou. Então, essa é a ideia. Tivemos o acidente, na explosão deveria ter travado a válvula para não jorrar petróleo. Não aconteceu isso, consequentemente, o petróleo vazou no mar e tem aí seus efeitos previstos para uma longa duração. Então, já localizamos espacialmente o que aconteceu, alguns detalhes que poderiam ser observados de forma complementar em relação a essa questão. Em cima dessa ideia e, consequentemente, imaginando algum tipo de abordagem, algum detalhe maior ou alguma questão mais específica sobre o acidente em si, se este pudesse ser o tema escolhido pelo avaliador. Então, dentro dessa ideia, e a perspectiva seria essa mesmo, falar um pouquinho mais sobre o desastre ambiental, dando um enfoque a essa questão. Consequentemente, ao pensarmos nesse tipo de abordagem, você tem aí a possibilidade do avaliador detalhar um pouco mais o evento, como eu comentei. Sendo assim, observe a questão falando sobre a falha
no equipamento. Então, esse vazamento, consequentemente, com o afundamento da plataforma, o petróleo vazando sem controle. Então, como o equipamento de emergência falhando, você tem aí o detalhe do acidente ambiental que poderia ser observado pelo avaliador. Então, já tem um conhecimento maior em cima desse assunto. A questão central é que efeitos isso poderia trazer de forma complementar se houvesse algum tipo de abordagem, algum tipo de questão em cima desse tema. Então, vamos raciocinar. Eu tenho um acidente entre abril e julho, vazou petróleo adoidado, só no final de julho que a coisa foi contida, e na verdade em agosto é que de fato se deu segurança com o fechamento da área de exploração daquele poço e o fim do vazamento. Os efeitos ambientais são gigantescos, prejuízos econômicos, porque você comprometeu a atividade pesqueira, o impacto sobre a fauna da região e também a flora marinha foi gigantesco. Alguns paralelos com outros acidentes, como com o petroleiro Exxon Valdez no Alasca, foram lembrados. Você tem também alguns itens interessantes. Petróleo, houve uma oscilação nos preços, até em função do impacto sobre essa questão. A suspensão da exploração de petróleo em alto mar em algumas regiões. Moratória, vamos dizer assim, né? Naquela área, na Europa. É claro que aqui no Brasil nós estamos justamente no contraponto, à medida que essa questão foi sendo abordada, se falou muito do pré-sal e os riscos da sua exploração, mas o governo brasileiro buscou, não, aqui nós temos condições de explorar sem grandes riscos. Nós já tivemos plataformas de petróleo, no nosso caso, tivemos a P-36, que no governo FHC afundou, houve um acidente em 2001, ela afundou, então não há garantias de que isso não ocorra no país. Mas há uma preocupação de lembrar que esses temas foram noticiados. Então você pode falar de assuntos relacionados ao acidente. Agora, algumas organizadoras optaram por discutir a partir do acidente o tema petróleo no geral. Então falaram das questões econômicas, políticas e até ambientais ligadas à questão petrolífera. Então abre um espaço grande para esse tema ser abordado pelos seus desdobramentos. Tá bom? Então fica um enfoque inicial sobre esse assunto, para que você possa ter uma referência. Além desse tema, é interessante também pensarmos a perspectiva de um outro enfoque que possa ser considerado, ou seja, questões ainda ambientais, mas sobre um outro ângulo. Vamos mudar um pouquinho de tema. Além do petróleo, temos um outro assunto que possa ser destacado também. Observe. Tivemos um evento interessante relacionado à questão pesqueira e outros temas relacionados à preservação da fauna marinha. Estamos falando aí do mês de junho, da reunião da Comissão Baleeira Internacional. A Comissão Baleeira, do qual o Brasil faz parte, fez a sua reunião anual no Marrocos, em Agadir, e não conseguiu chegar a um consenso sobre a moratória à caça comercial de baleias. Consequentemente, há todo um embate em cima desse tema. O assunto ficou para 2011. O assunto aqui é simples, para que você possa observar. É interessante destacar quais foram as características dessa reunião. Quando você fala em caça, atividade pesqueira, você tem aí pesca predatória, você tem atividades ligadas à pesquisa, então você tem a questão comercial, tem vários interesses. Tem alguns países que são destaque nessa questão e que geram sempre polêmicas. Então, consequentemente, o objetivo ali era definir quais seriam as ações em escala internacional para a preservação de espécies em risco de extinção. Então, observando o tema, como o enfoque foi conduzido aqui na própria reunião. Nós tivemos 74 países presentes ao encontro, de um total de 88. Não houve acordo em relação à questão sobre a moratória à caça às baleias, sua suspensão ou não, a sua manutenção ou aprofundamento na reunião da Comissão Baleeira Internacional. A grande polêmica, e esse é o ponto central, é que você tem 3 países, um deles de grande peso econômico, que é o Japão, que se opõe às restrições à caça à baleia, até por questões comerciais e seus interesses. Japão, Noruega e Islândia são os grandes adversários da suspensão
da caça predatória. No caso brasileiro, é sempre interessante observar que o Brasil adotou essa posição desde 1986, então no litoral brasileiro não tem atividade de caça-baleia, é proibido. Então o país, inclusive, adotou medidas restritivas em cima desse tema. Agora tem países que têm essa atividade na sua história, então você tem um enfoque aí que possa ser observado. Em cima dessa questão, a maior preocupação é você ficar de olho nos países que foram lembrados aí no encontro. Olha, Japão, Noruega e Islândia são países que têm a atividade como referência. Como a caça comercial está proibida, usa-se como desculpa a investigação científica. E é interessante esse processo, porque a grande crítica que se faz, né, à sua atividade é que o Japão alega fins científicos para a caça às baleias. Por isso ele é muito criticado na comunidade internacional, afinal de contas, nós tivemos aí, segundo dados da própria comissão, 1.500 baleias abatidas em 2009 e o Japão caçou 1.000 para pesquisar. Então fica sempre a polêmica, que pesquisa é essa? Então são alguns elementos que são colocados, mas o país sempre alega, não, estou caçando aqui para efeitos de pesquisa. E consequentemente gera briga com movimentos ambientalistas, já deve ter visto aí, né, vários episódios. Um exemplo interessante aqui, então fica para você, lembrar da moratória desde 1986, a moratória da caça comercial, os dados da caça realizada pelo Japão em 2009, foram aí, desses total aí de 1.500 baleias, 1.000 foram realizadas pelo Japão, e a ideia do projeto, que vai ficar para 2011, era permitir também um controle sobre as formas de caça, inclusive o controle sobre a caça para pesquisa. Essa foi a questão levantada, então fica aí para você uma referência sobre o tema, polêmicas envolvendo, como o Brasil é membro atuante da Comissão Baleeira, por isso a imprensa deu algum ênfase, né, no período da reunião a essa questão. Então, meio ambiente nos seus diferentes aspectos. Para concluir o raciocínio, deixa eu mostrar um exemplo de um exercício para você sobre meio ambiente, no qual o avaliador extrapola o tema envolvendo questões econômicas e até políticas. Veja o exercício aí que vem na sequência para você. Deixando aí os assuntos um pouquinho de lado. Vamos lá, professor, adianta a tela aí. Ó, considerado o maior desastre ambiental da história dos Estados Unidos, o vazamento de petróleo no Golfo do México atingiu o estado da Louisiana e a foz do rio Mississippi, com danos inestimáveis para a flora e a fauna da região. A empresa que opera a plataforma onde ocorreu a explosão de uma sonda de perfuração assumiu a plena responsabilidade pela Maré Negra. Então, o avaliador falou aqui, acesse o UNB na questão, do evento da tragédia ambiental, mas observe os exercícios. Tendo o texto apenas como referência, então ela já avisou, né? Só referência, considerando o papel do petróleo na economia contemporânea, além do atual cenário mundial, ou seja, vou juntar tudo nessa questão. Então veja que interessante. O texto falava de meio ambiente, mas veja o que ele perguntou. Sob o ponto de vista econômico, a derrocada da antiga União Soviética, desprovida de reservas de petróleo, podem ser explicadas pela enorme dependência do país ao petróleo importado, colocando-o à mercê das oscilações de preço no mercado mundial. Então, para assinalar a alternativa correta, não, você tem aí que observar que a União Soviética, desprovida de reservas de petróleo, imagina, só para você ter uma ideia, a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, uma das repúblicas da antiga União Soviética. Vamos lá, seguindo. Dificilmente um acidente como mencionado no texto ocorreria no Brasil, pois o país detém, por intermédio da estatal Petrobras, avançada tecnologia de prospecção do petróleo em águas profundas, fato que lhe confere reconhecimento geral e prestígio mundial. Olha, essa parte para cá, tudo bem, só que eu ter conhecimento e tecnologia para prospectar em águas profundas não significa que eu não teria acidentes, até porque nós já tivemos acidentes. Né? Ocorre sim, como ocorreu com a plataforma P-36, que afundou em 2001. Então, essa parte está errada. E é até interessante, aquela história, justifiquei uma coisa certa falando de uma outra coisa que está errada. Então, não dá para... Como não tem meio certo, né? Então a alternativa aí não serve. Veja o item seguinte. A decrescente importância do petróleo no sistema produtivo contemporâneo,
Que decrescente? O petróleo é fundamental aí, né, na economia mundial, então não foi substituído em larga escala por outras fontes. Teve início com a crise anos 70 do século passado, nada disso, meu amigo. Né? O petróleo teve uma crise e tem um peso econômico gigantesco e não foi substituído em larga escala por outras fontes alternativas, como você pode observar. Avançando ainda um pouquinho, vamos lá, professor, põe o outro aí. Tradicional produtor e exportador de petróleo, o Oriente Médio permanece vivendo sob tensão e em meio a uma potencial e perigosa instabilidade política devido, entre outras razões, à não implantação efetiva do Estado da Palestina e aos múltiplos interesses que atuam na região. Você viu a questão aí? Vou falar do acidente na plataforma, mas falei mesmo do Oriente Médio, da Palestina, que nem petróleo tem. Né? Então você viu a alternativa aí, correta por parte do avaliador. E, consequentemente, a solitária exceção do Brasil, os países latino-americanos desconhecem a existência de jazidas de petróleo? Imagina, a Venezuela é um dos maiores produtores do mundo, né? Então você observou o erro aí, né? Consequentemente, é sempre interessante destacar. Brasil, Venezuela, Argentina, Equador, outros países que têm reservas petrolíferas. Percebeu? Fica um exemplo, fica a referência para você, como a organizadora deu uma bela extrapolada nesse assunto. Ia falar do acidente e falou mesmo de política e economia. Legal? É isso aí, pessoal. Bons estudos, obrigado a todos, até a próxima.